No mês de julho do ano passado, eu comecei a sentir fortes dores, muito intensas, muito diferentes. Foi uma cólica muito agressiva. E fui ao médico, fui até numa sexta-feira, fui ao médico na segunda-feira e descobri que eu estava com cisto. E que não precisava operar, que eu iria simplesmente tomar remédio e tudo passaria. Ok. Entrei de férias da escola, viajamos, fomos para o Espírito Santo. No Espírito Santo, tudo tranquilo, os 10 dias eu sentia dores muito poucas, né? Eram apenas cólicas tranquilas. Mas, quando foi exatamente na última noite, nós estávamos com a Kátia, eu sei que a igreja aqui, a maioria de vocês conhecem. Na última noite no Espírito Santo, eu senti uma dor, assim, enlouquecedora. Ela começou a doer por volta de 3 da manhã e eu amanheci o dia com dor, mas eu não quis chamar ninguém. Vânia estava em um quarto, Kátia estava em outro, e foi só Esdras mesmo que me acudiu. E eu comecei a tomar, acho que naquela noite eu tomei umas 3 Novalginas e nada, e não passava. De manhã, aí levantou aquele questionamento, vamos para o pronto-socorro, vamos para o pronto-socorro. Só que o nosso voo estava marcado para aquele dia. Eu falei assim, eu não vou, porque você perde o voo, se quiserem me operar, enfim, vim para casa. Só para vocês entenderem, irmãos. Eu não sei se é sensação minha, mas estou ouvindo muito barulho. Só para vocês entenderem, desde o dia que eu operei, que é sabido da igreja, eu operei dia 4 de novembro, aquela foi a última noite que eu dormi, até o dia que eu operei. Eu vim para casa, voltei a trabalhar, e as dores daquele dia em diante, elas só se intensificaram. Mas eram muitas dores. Alguns de vocês acompanharam muito de perto isso. E aí eu comecei a minha vida no mês de agosto, que eu estava aqui. No mês de agosto era exatamente essa. De manhã eu ia para a escola, à tarde eu pulava de hospital em hospital, hospital em hospital. Era aqui no regional, muitas vezes o hospital Mandaqui foi um hospital que eu acho que eu fui por volta de umas 7 vezes, Esdras, mais ou menos. E era essa vida. Só que no período da noite, como eu falei para vocês, foi a última noite que eu dormi, foi no Espírito Santo, porque quando nós chegávamos ali por volta de 7 horas da noite, as dores se intensificavam de um jeito, que eu sentava no sofá e acreditem, porque eu tenho testemunha para isso, o dia amanhecia e eu não dormia por nenhuma hora. Não dormi 1 hora no mês de agosto. E eu moro no alto, né? Todas as manhãs eu via o sol clareando ali. Todas as manhãs eu via o sol clareando. Eu levantava, tomava banho e ia para a escola. À tarde, o mesmo processo. E o que eu escutava, de forma bem resumida? Eu passei a escutar dos médicos de forma muito... Eram todos os dias mesmo, eram todos os dias, não é exagero da minha parte. Se eu não fosse no hospital fora daqui, eu ia para o hospital regional, pelo menos tomar tramal na veia, todos os dias eu ia. Eu já cheguei a ir para o regional 2 vezes em uma tarde. E aí começou, né, o meu desespero. Só que até então eu não tinha contado para a minha família, lá na Bahia. Porque eu achava, pelo que os médicos falavam, que era uma coisa muito simples e você não vai operar, você é cisto e cisto não tira. E o que vai fazer você sumir com cisto é os remédios. Só que eu comecei a tomar remédio e não estava resolvendo. E como mulher, né, acho que fica mais fácil para nós mulheres entendermos, eu já faço uso do DIU. Então, teoricamente, o DIU já era um remédio. E aí começou as minhas lutas, as minhas dores. Chegou o mês de setembro, eu já estava assim, a ponto de desesperar. Eu usava bolsa de água para tentar. A minha dor mais forte era do lado esquerdo. Então, eu usava bolsas de água, de compressas de água. Isso aqui, a minha perna... a parte da minha perna, a minha barriga ficou completamente preta, porque queimou de verdade.
De tanto que eu usava, e eu gritava, eu chorava, e eu clamava, e eu escrevia algumas cartas para Deus. Eu sei. Eu sei que algumas pessoas leram. Eram dores muito fortes. E aí, eu vou chorar, vocês sabem, né? E aí, quando chegou no mês de setembro, eu já estava à beira do desespero. Porque, gente, o Tramal, eu nunca fui de beber remédio, eu não conhecia remédio. E eu não conhecia Tramal. Quando me apresentaram o Tramal para as dores, o Tramal ele só poderia ser tomado de 12 em 12 horas, ou uma vez ao dia. Então, menos, digamos assim, obrigada. E aí, vou deixar aqui, vai ser mais fácil. Eu estava tomando 6 Tramals por dia. Eu estava juntando um Tramal no outro, porque eu não aguentava de dor. A minha alimentação, muitas pessoas falavam assim, você precisa mudar a alimentação. E eu já tinha mudado, muito antes de adoecer, não mudado. Eu tinha melhorado, eu não mudei a alimentação. Eu havia melhorado. E aí começou. No mês de setembro, eu já estava há mais de 45 noites sem dormir. Esdras é a minha testemunha. E indo para a escola trabalhar. E eu chegava no hospital, tentar focar aqui. Eu chegava no hospital e eu escutava o seguinte. Isso não é um cisto. Isso é uma doença. E aí, mais de um mês só que eu escutei a palavra endometriose. Nunca tinha escutado. Você está com uma doença que chama-se endometriose. E essa doença, ela vai tirar órgãos seus, etc. e tal. Quando eu passei, no mês de setembro ainda, eu passei no hospital aqui em Francisco Morato. Foi? Eu sempre confundo essas cidades assim perto. Acho que foi Francisco Morato mesmo, durante a manhã. E aqui, pela Secretaria de Cajamar, eu coloquei o pedido de cirurgia com urgência no dia que eu soube, dia 17 de junho, antes de viajar para o Espírito Santo. Eu já precisava, teoricamente, operar. E aí ela passou um exame para mim de intestino, eu fiz o exame, já fiquei muito preocupada no exame, porque as pessoas, a Vânia foi comigo, eu fiquei 2 horas na máquina fazendo esse exame. E as pessoas que foram comigo, eram várias mulheres, elas fizeram o exame por 20 minutos no máximo, e eu fiquei 2 horas. E ela começou a chamar médico. Ela começou a chamar médico no exame, e aquilo foi batendo um desespero. E quando eu levei esse exame para um médico, aqui foi uma mulher, inclusive ela tentou me ajudar demais. Ela falou assim, Carol, você está com câncer de intestino. Irmãos, é muito difícil ouvir isso. Eu estava sozinha, ainda bem. Ela falou assim, isso aqui é câncer de intestino. Ela já estava com o exame na mão. E aí eu falei, e agora? Né? E ela levantou ela como médica do SUS. Nós sabemos que isso não é comum. Pega o Bernardo aqui. Pega o Bernardo. Nós sabemos que isso não é comum. Como médica do SUS, ela levantou-se e começou a ligar para vários hospitais. Ela ligando, isso não existe, né? Ela ligou para os hospitais tentando me fazer um encaixe. E o que eu escutava? O que eu ouvia? É grave, você pode até morrer, só que nós não podemos te operar. Nós não iremos te operar. Consegui entrar no Pérola Baito, que era um hospital que eu almejava muito entrar no Pérola Baito. A minha irmã estava aqui comigo. Quando eu cheguei no Pérola Baito, por se tratar de um hospital do câncer, hospital da mulher, então era referência. Vem gente do Brasil inteiro para operar no Pérola Baito. Quando eu entrei, a médica leu todos os meus exames. Ela olhou para a minha cara e falou assim, é grave, muito grave. Você está no pior estágio que tem da endometriose, que é o grau 4. Você vai fazer uma cirurgia de intestino, de reto e de bexiga. Fora a endometriose. Só que a gente não te opera, porque tem 3.000 pessoas na sua frente. Eu saí de lá desesperada. Porque o que eu pensei? Se eu cheguei no Pérola Baito, que era para onde todo mundo mandava eu ir, eu não operei, eu vou morrer. Eu só entendi isso. E eu passava por vários hospitais particulares
E eu escutei de grandes hospitais, aqui eu não te opero. Aqui eu não te opero. O seu caso é muito grave. Eu tive o Bernardo no hospital muito bom em São Paulo, que eu tinha muita fé no hospital. E eu passei com o médico do lado, Santa Joana. Ele é a melhor maternidade da América Latina, é o Santa Joana. Ele olhou para mim, o médico de lá, e falou assim, olha, o Santa Joana não te opera. Ele não tem como te operar. Irmãos, eu só escutei coisas negativas. A minha amiga me conseguiu uma vaga para mim em Arujá. Isso já era no mês de outubro. Eu estava desde julho sem dormir. Chegamos no mês de outubro, eu tive uma crise tão grande, mas tão grande, que eu só não desmaiei, não sei porquê. Eu gritava, eu caí na cama, mas eu gritava tanto aquele dia que parece que eu estou sentindo aquela dor hoje. E eu ia internar na terça-feira para fazer uma cirurgia. E eu passei com o médico em Arujá. E ele mapeou toda a minha cirurgia. E ele falou assim para mim, Carol, isso aqui você vai colocar uma bolsa de colostomia. Todos os lugares, depois, eu escutava isso. Você vai colocar uma bolsa de colostomia. Eu escutei no mínimo, de uns 10 especialistas. Isso aqui é uma colostomia, isso aqui é uma colostomia. E eles já estavam me ensinando a conviver com a colostomia. E eu lembro que em Arujá, quando a gente saiu do hospital, eu liguei para minha irmã, que é enfermeira há mais de 20 anos, lida com tudo isso. A minha irmã já estava chorando. Eu liguei, fiz uma chamada de vídeo para ela, e ela chorando, porque acho que Ezra já tinha comentado a respeito da colostomia, e Kézia não conseguia falar comigo, e Kézia chorando. Aí eu falei, calma, para de chorar. Vocês têm que me ajudar, né? Tem que ter mais fé. Não é assim. Eu não é da minha personalidade aceitar tudo que me dizem, principalmente se for coisas negativas. E aí Kézia falou assim, pergunta para o médico por quanto tempo e se vai ser para sempre. Eu falei, eu não vou perguntar. Aí Esdras falou alguma coisa para mim sobre a colostomia no carro e ele vai lembrar disso. Eu falei para ele, eu não vou colocar. Aí ele até ficou assustado. Eu falei assim, da mesma forma que oraram por mim quando o Bernardo estava para nascer, que todo mundo sabe da história do Bernardo, terão centenas de pessoas orando por mim. Eu olhei dentro do olho dele e falei, eu não vou colocar a colostomia. Ele ficou meio assustado. Os dias passaram, eu voltei para casa, isso foi numa sexta-feira. No domingo, eu tive uma grande crise. Acho que é a segunda pior crise que eu tive de querer... Gente, assim, acho que todos vocês me conhecem, a maioria me conhece. Eu sou muito, muito tranquila. Eu pedia para Deus para morrer. Acreditem nisso. Eu só pensava no meu filho. Mas não era que eu queria morrer. É porque eu não estava aguentando de dor. Eu não aguentava mais de dor. Eu contorcia, eu gritava, eu clamava, eu apertava. Eu estava toda queimada. Eu estava tomando morfina. A morfina, eu tive a sensação que, ao contrário do que ela nasceu para ser feita, para mim ela fazia efeito contrário. Quando eu tomava morfina, ela me dava dores 3 vezes mais. Eu tomava o tramal começou a fazer mal para o meu fígado. Eu estava tomando uma cartela de tramal por dia. Eu chegava, quando eu pedia para os médicos me dar receita de tramal, eu não queria uma cápsula. A do regional, ela já me conhecia. Ela sabia que eu estava indo lá só pegar receita. Ela me dava 3, 4 receitas de tramal. Porque 2 caixas, 3 caixas para mim, 3 caixas de tramal para mim eram 3 dias, porque eu tomava 10 por dia. Quando cheguei no hospital, eu liguei para essa minha amiga que conseguiu internação. O secretário de saúde, ele é adventista, e ele conseguiu o que eu escutava também, eu não posso me perder. O que eu escutava, no momento de uma cirurgia, você vai ficar no mínimo 3 dias na UTI. A sua cirurgia é muito grave, ela é muito grave, 3 dias de UTI é certo para você. Bolsa de colostomia é certo. E possivelmente, quando nós te abrirmos, o laudo será de câncer. Quando, nessa crise, eu fui a Arujá, fiz tudo. Essa amiga minha, louvo muito a Deus pela vida dela, Liliane, ela montou para mim uma UTI no hospital.
ela conseguiu a quantidade de médicos. E outra coisa que eu escutava muito: médico ginecologista não vai te operar, exceto se ele for muito especialista em endometriose. Quem vai te operar é oncologista. Então, para de procurar ginecologista. Você precisa ir oncologista, médico do câncer. E ela conseguiu montar lá em Arujá uma equipe médica que pudesse favorecer essa cirurgia. No mínimo 4 médicos de diferentes especialidades. Então, eu fiquei muito tranquila. Quando eu tive essa crise na sexta-feira, no domingo, desculpa, eu liguei para ela, eu falei: Liliane, eu preciso internar, eu não estou aguentando, porque se eu fico no hospital, eu tomo injeção, eu fico na veia. E assim, eu preciso ir para o hospital. E ela falou: Carol, desce para Arujá agora, que eles vão te receber. Eu não desci no domingo, fui na segunda muito cedo, acho que umas 7 horas, nós já estávamos lá em Arujá. O hospital público, maravilhoso. O hospital já estava me esperando, né? Porque ela tem uma influência muito grande no hospital. E internei, comecei a tomar injeção na veia. Só para vocês entenderem o tamanho da minha dor física. Eu estava com tramal na veia e eu estava gritando por morfina. Tanto que eu liguei para ela na segunda noite, nessa mesma segunda, eu falei: Liliane, não tô conseguindo, tô com muita dor, me dá morfina, pede pro médico me dar morfina, eu não tô. E o tramal estava aqui, não saiu da minha veia, eu não parei de tomar em nenhum momento quando eu estive lá. Eu tive outra crise dentro do hospital, tão grande, com tramal aqui, e morfina eles não dão. Existe uma ética médica, segundo o que me foi passado, eu não conheço, que morfina só se dá em caso de câncer terminal. Então eu não tomei morfina. E o tramal já não resolvia. E eu gritava, eles tiveram que me dar uma injeção, ainda com dor, para eu conseguir dormir, porque dentro do hospital eu já não dormia mais. Os últimos dias foram tenebrosos. Mas eu estava super feliz, porque eu ia operar dia 7 de outubro. A minha irmã veio para ficar comigo. Quando aconteceu a cirurgia, teoricamente seria na quarta. Na quarta de manhã, uma médica que já tinha, não é coincidência, é tudo providência divina, essa mesma médica já tinha sido professora lá no IAN, da cidade que eu venho, do colégio. E ela estava me assistindo muito, muito lindamente. Ela chegou para mim já, assim, sabe, os olhos cheios de lágrimas. Ela falou: Carol, nós não vamos te operar. Nós vamos te dispensar. Aquilo foi desesperador. A Liliane foi, me pegou. Eles não me operaram por quê? Porque o meu nome estava no sistema único. Não é o SUS, é o CROSS, né? Se eu não me engano, é CROSS, né, o nome? Daqui de Cajamar. Porque vocês lembram que eu coloquei os meus papéis em julho? Então, essa papelada, ela meio que atrapalhou a minha vida. Naquele momento eu entendia dessa forma, né? Hoje não. Naquele momento estava atrapalhando a minha vida, porque eu estava na fila. E eles não poderiam me pegar do município de Cajamar e me colocar no município de Arujá. Porque o meu nome estava na fila. E o meu nome estava com uma cirurgia de grande porte. E a maternidade de Arujá era de pequeno porte. Era uma maternidade sem UTI. Muito embora ela tinha montado. Mas oficialmente não deu. Vim para Barueri, entrei no hospital em Barueri e fiquei 1 dia e meio no corredor, de pijama, em Barueri, completamente largada. Foi, acho que, o pior dia da minha vida. Eu nunca vi um negócio daquele. Mas não carece de detalhes. Me levaram para o hospital à noite, um hospital muito bom em Barueri, quase 48 horas depois. Falei: agora eu opero. Liguei para a Esdras, falei assim: ó, a médica falou que amanhã de manhã, na sexta-feira, ela consegue me operar. Fiquei super tranquila, hospital muito bom, tal. Tomei banho. Quando eu comecei a dormir, ela chega para mim e fala assim: não vamos te operar, vamos te dispensar. Seu caso é gravíssimo, nós precisamos de no mínimo 4 oncologistas para te abrir. Eu não vou te abrir, eu não vou me responsabilizar por você e eu vou te dispensar. Vim para casa. Assim, eu já não tinha mais psicológico e sem dormir. E aí eu falei: cansei, minha irmã estava aqui, nos cansamos. No dia que antecedeu o meu aniversário, foi uma das cartas que eu escrevi para Deus, que eu sei que muitas pessoas aqui leram. Acho que foi a noite que eu mais chorei. Nessa noite, foi dia 14, meu aniversário é dia 15. Eu não gostava de acordar Esdras, porque Esdras sai muito cedo, então eu não queria que ele acordasse. Nessa noite eu sei que ele também não dormiu. Eu gritei, não teve um momento que eu lembro que eu fiquei calada. Não teve, nessa noite, dia 14, não teve.
Eu chorei, acho que das 7 da noite até 8 da manhã. Mas eu chorava gritando mesmo, de dor. Eu estava com muita dor. Eu não conseguia mais colocar a bolsa, porque eu já estava toda queimada, minha carne já estava quase em carne viva. E aí, resumindo, eu não operei, né? Fui para Barueri, fui para Carapicuíba, o pastor conseguiu para mim em Carapicuíba, o médico falou, te opero, tal, juntou um monte de gente no dia do meu aniversário. Na mesma tarde, ele me liga, Carol, o hospital rejeitou a sua cirurgia. E nesse movimento, a minha família já estava sabendo. E a razão pela qual eu não queria que minha família soubesse é que eu tenho um primo que ele tem câncer de intestino, o Wellington, e ele já está com colostomia há mais de 2 anos. E ele mora com a minha família, né? Ele mora com os meus avós. Meus avós são idosos. Então, o que eu pensei? 2 com colostomia dentro de casa, na cabeça deles, que são idosos, não vai dar. Eu vou matar eles 2. Então, eu não queria mesmo que eles soubessem. Então, assim, não contei. Só que nessa altura do campeonato, eu acho que o Brasil inteiro já estava sabendo. E aí eu falei, vou para a Bahia. Kézia conseguiu para mim um médico na Bahia, só que o médico não me dava a garantia de mexer no meu intestino. E todos os hospitais, todos os lugares, os mais de sei lá quantos médicos eu passei, eles falavam para mim, você vai tirar um pedaço do intestino. Como que eu vou para a Bahia se não tem ninguém para mexer no meu intestino? Aí eu desesperei. Sabe aquele desespero que você sente? Eu sentei mesmo nesse dia no chão e eu falei, Senhor, eu não vou mais fazer nada. Foi o último dia que eu fiz alguma coisa. Não vou mais para o hospital, não vou mais tomar tramal. Foi exatamente isso que eu falei. Aí a Alexandra, a esposa do Rodolfo, me liga nesse exato momento e fala assim, eu tenho um colega que estudou comigo lá no IAN, que ele é diretor de um hospital de Feira de Santana. O maior hospital de Feira de Santana, que chama-se Clériston Andrade. O Márcio passa bastante por lá. Esse colega meu, ele é um dos diretores. Hospital muito grande, hospital referência ali da região da Bahia e tal. E meu irmão foi lá. Meu irmão falou, Lucas, mandou todos os exames, falou assim, Lucas, consegue para a Carol operar aqui? O Lucas falou assim, eu escutei o áudio dele. O Lucas falou assim, Carol, Luciano, se eu fosse você, eu não traria. Porque aqui a gente não vai conseguir operar ela. O estado dela é muito grave. Então, eu desisti. Falei não vou mais tomar remédio, não vou mais fazer nada. Ou o senhor vai agir, ou o senhor vai agir. Porque eu não vou mais fazer nada. A Ale me liga e fala assim, Carol, antes de você ir para a Bahia, eu já estava afastada da escola, eu já não conseguia mais dirigir. Não, fiquei muito tempo sem dirigir, acho que no mês de setembro, eu já não aguentava mais dirigir. Quantas vezes eu vim da escola gritando de dor, e eu levo algumas crianças, e as crianças, tipo assim, eu não queria chorar na frente deles, eu não queria chorar na frente dos meus alunos, e eu vinha gritando de dor, porque a minha perna não obedecia mais para passar a embreagem. Quantos quilômetros eu andei de terceira para não ter força para passar a quarta, porque eu não queria passar, porque eu não queria forçar. Daí a Lê fala para a Carol, vai no Hospital Oswaldo Cruz. Resumindo, fui no Hospital Oswaldo Cruz, que foi onde eu operei. Chegando no hospital, eu converso apenas com a médica, explico tal. Só escutei tragédia, não escutei nada de bom, não escutei nada de bom. Carol, tem todas as suspeitas, isso aqui pode ser câncer, você vai colocar no mínimo 5 presilhas no seu intestino, é reto, é tudo que você imaginar. E vou te falar uma coisa, tendenciosamente, quando nós abrimos, é sempre pior do que o que os exames apresentam. É sempre pior. Ok. E aí, vim para casa, pensando o tempo inteiro em oração, o tempo inteiro, Senhor, como que eu vou pagar um hospital particular? Eu tinha um convênio, mas o convênio ainda estava em processo de carência. Então, 0 convênio. Como que eu vou pagar, Oswaldo Cruz? Na minha cabeça, eu já sentei e conversei com Esdras, no mesmo dia eu falei, Esdras, vamos vender o carro, já anuncia hoje, não vamos pegar dinheiro emprestado, porque eu acredito no provar e vede. Se eu acredito no provar e vede, eu não posso tomar providências na frente de Deus, quem tem que agir é Deus. Só que na minha cabeça ia ficar 20 mil estourado. Quando eu conversei com ela no outro dia, e aí é onde eu quero entrar no sermão, eu sei que o nosso horário já está passando, tenho só mais um pouquinho de paciência, o poder da oração. É isso que eu quero falar. Irmãos, não vou pedir para ninguém levantar a mão, porque eu não estou aqui para isso. Quem aqui não tem problema que precisa e sabe que só a oração pode resolver? Todos nós. Acreditem no poder da oração. Acreditem que vocês têm um Deus. E vou dar uma dica para vocês, muito pessoal.
muito pessoal, não é dica bíblica não. Quando alguém chegar perto de você e falar assim, ó, não vai dar, fecha o ouvido para essa pessoa. Faz de conta que você não ouviu e você fala assim, para Deus tudo dá. Não tem coisa pior do que termos do nosso lado pessoas nos levando para trás. Mente, caráter, personalidade fala muito sobre isso. E não sejam pessoas pessimistas, principalmente se você é um cristão. Não sejam, porque isso não vem de Deus. Quando você olhar um problema e ele é muito grande, muito, muito grande, entenda que para Deus ele é invisível. A gente precisa acreditar nisso. A gente precisa bater mais nisso dentro de casa. Um pai de aluno meu, ele me ligou. E foi tão bonita a oração que ele fez por mim. Eu já estava afastado. E eu lembro da frase que ele usou. E ele foi na reunião de pais essa semana só para me falar essa frase. Ele falou que só queria ir lá para me falar essa frase. E prestem atenção, porque ela é muito real. O impossível para Deus é mais fácil. Saiam daqui com essa certeza. O impossível para Deus é mais fácil. Quando o esposo da Priscila, eu não lembro o nome dele, o pai do meu aluno do Pedro, me falou isso, ele ligou pra gente, ele falou assim, Carol, posso fazer uma oração por vocês? E ele me falou isso. O impossível para Deus é mais fácil. E eu não quero que vocês saiam daqui lembrando só do quanto que eu sofri. A minha pregação hoje não é para contar para vocês o tanto que eu sofri. E eu nem gosto de falar de mim, quem me conhece sabe disso. Eu vim aqui hoje, eu aceitei o convite da Ruth para falar para vocês que nós temos o mesmo Deus que a Bíblia prega. O mesmo Deus, ele é o mesmo, ele não mudou. E eu falei para uma pessoa, a médica me chamou na segunda vez e falou assim, Carol, sua cirurgia vai ficar 50 mil aproximadamente. E eu lembro que eu falei para alguém, várias pessoas eu falei, inclusive daqui da igreja da Bahia, tal, a pessoa falou assim, Carol, desiste, não tem como fazer, é impossível. E eu falei para Esdras, você acha que Deus está preocupado com 50 mil? Gente, Deus não está preocupado com valor, a gente precisa parar de entender dessa forma. Deus está preocupado com o meu crescimento espiritual. Deus está preocupado com a bênção que Ele vai derramar na minha vida. A Bíblia fala que Ele é dono de quê? Do ouro e da prata. Existe alguma coisa de 50 mil, 100 mil, 1 milhão impossível para Deus? Não existe. Se assim Ele quiser. E a pessoa falou assim, você não vai conseguir, desiste. Eu falei, não vou desistir. Coloquei o carro para vender para uma pessoa conhecida. A pessoa falou, não, compra o carro. Só que o hospital não havia mandado ainda o orçamento. Foi só de boca que ela tinha me passado. Quando o hospital me mandou o orçamento, eu fiquei muito nervosa. Foi aquele orçamento que todos vocês viram e ajudaram. 35 mil. Foi sabe? Aí eu falei, Esdras, vamos fazer o seguinte, isso foi numa sexta-feira. Vamos fazer o seguinte, eu lembro que já era tarde. Por volta de umas 9 horas, quando eu abri o e-mail e eu vi o orçamento. Passei para Esdras, conversamos, falei, Esdras, vamos fazer o seguinte, vamos vender o carro, portanto, e vamos conseguir os 10 mil, porque a gente consegue aí, nem que seja pedir emprestado, porque faltava 3 dias para a cirurgia acontecer e eu precisava pagar 100%, o hospital não aceita de outra forma. E fui dormir. Fui deitar, Esdras ficou na sala e Esdras passou o valor. Resumindo, aconteceu o que todos vocês viram, presenciaram e me ajudaram. E está aqui o meu muito obrigado à Igreja do Polvilho. Quando eu acordei no sábado, eu não falei nada para Esdras, já tinha deixado claro para ele para não levantar a vaquinha ou algo parecido, porque era uma coisa emergencial. E assim, você acaba ficando exposto, né? Com a vaquinha, você fica meio assim. Eu falei, Esdras, vamos tentar resolver aqui em casa. Quando eu acordei no sábado, Esdras veio para a igreja e de manhã, né, eu fui dormir, eu não acordei no sábado, Esdras levantou, veio para a igreja com o Bernardo e eu fui deitar, que era a hora que eu conseguia dormir. Quando eu acordei por volta de 1 e pouca da tarde, tinha alguém almoçando lá em casa, acho que foi o Rodolfo. Quando eu abri meu celular, eu comecei a ver o meu rosto em todas os status da igreja, em toda a internet. Eu abri o Instagram, eu só vi meu rosto. Eu confesso para vocês, por conta de levantar meio tonta, por conta de tanta remédio, eu não estava entendendo.
Aí eu cheguei para Esdras e falei assim, Esdras, o que é isso? Por que meu rosto está no status de todo mundo da igreja? Aí Esdras falou assim, Carol, a igreja está fazendo uma vaquinha por você. Tem um pastor do sul da Bahia, que eu não conheço, eu mantenho contato com eles. Eles sempre me mandam mensagem. Ele me ligava e ele falava assim, ele orou por nós algumas vezes, pedia para Esdras, né, colocar a mão, enfim. Ele falava assim, a nossa igreja inteira está orando por você. Aí, sabe quando eu comecei a entender no Deus do impossível? Não é na questão financeira. E quando eu só consegui entender a resposta de Deus para minha dor, porque eu escutei isso e já era uma coisa que estava no meu coração. Eu escutei de uma das mães dos meus alunos, ela falou assim, Carol, sabe por que você não orou antes? Não operou antes, lá em agosto, quando você adoeceu? Porque Deus precisava fazer um movimento na minha vida e na vida da minha família. Gente, quando o nosso sermão ele termina, o porquê do reavivamento? Por que precisa? Porque o nome de Deus precisa ser exaltado. Não é o meu nome que vai ser exaltado. Não é a dor, porque tem dores, tem tantas pessoas que sofrem infinitamente piores do que eu. O que eu senti nem chega aos pés de crianças que estão aí com câncer há anos no hospital, sem membros, não chega aos pés. E quando eu escutei isso de pais meus, alunos, né, que falavam assim para mim, pais que não têm religião, e eles falavam assim para mim, Carol, nós estamos levantando toda a madrugada para orar por você. É o poder do Espírito Santo. Não era para minha salvação, era para a salvação deles. Era para juntar a família deles. Eram famílias que muitas vezes não se falavam. Eram famílias, eu tive famílias que nunca tinham orado, que não sabiam o que era oração. Várias igrejas pentecostais. Eu tive igrejas que no momento da minha oração, assim como a Pri fez, eu vi a Pri conclamando a igreja para orar no momento da minha oração, colocando que a cirurgia mudou. Eu cheguei na cirurgia, nós conseguimos os 35 mil em 3 dias. Em 3 dias. Quando eu cheguei no hospital para fazer o teste do Covid, que é obrigatório, menos de 24 horas, a médica falou assim pra mim, isso eu acho que quase ninguém sabe. A médica falou assim pra mim, Carol, os 35 mil é do hospital, falta o meu. Eu não sabia. Foi uma falta de informação terrível dela, mas isso já passou. Ela falou assim, o meu valor é 26 mil. 26 mil. Eu já estava com os 36 na mão, já tinha pedido para encerrar a vaquinha. E aí eu conversei com uma colega nossa aqui da igreja, liguei para o pastor, desesperada, liguei para Esdras até que desconfiou, não foi nem eu. E aí liguei até para o Rafa, conversei com a Carol do Rafa e eu achei lindo uma frase que a Carol colocou para mim. Eu falei, gente, que falta de fé da minha parte. A Carol, e é essa frase também que vocês têm que sair daqui. Quando eu contei para a Carol, eu chorei para a Carol. Falei, Carol, a cirurgia é amanhã. Olha há quanto tempo eu estou tentando operar, há quantos médicos eu já passei. A cirurgia amanhã, ela vem falar pra mim que é 26 mil. Eu não tenho como conseguir 26 mil. Aí a Carol colocou aqui, Carol, só confia. Ela não escreveu mais nada. Aí eu li aquela mensagem da Carol. Eu fui pro médico, eu tava com o Rodolfo. O Rodolfo tava no carro. E eu tava no hospital sozinha. Aí eu fui pro banheiro. E eu olhei para Deus, assim, pro espelho. Eu falei, Senhor, o Provai e Veja na minha vida hoje. Eu não vou desmarcar. Amanhã eu vou vir para o hospital com 26 mil na mão. E Esdras perguntou para mim, você quer desmarcar? Eu falei, você não vai desmarcar. Não vai desmarcar. E Esdras falou assim, Carol, não tem como. É amanhã. É menos de 24 horas. Bem menos de 24 horas. É 26 mil, nem que eu venha do carro agora, eu não tenho como pegar o dinheiro agora, e ninguém vai pegar. Eu falei, eu não vou desmarcar, porque isso é Provai e Vede. Se ele me trouxe até aqui, se eu falei para ele que eu não ia mais correr atrás, e eu não corri, do dia que eu falei para Deus, eu não corro mais atrás. Os hospitais que eu foram porque eles me chamaram. Eu não saí da minha casa para ir no hospital. Era o hospital me chamando para ir.
eu falei para Deus, eu não corro mais atrás, agora é o Senhor que corre. E ele correu, e os 26 mil estavam na mão de Esdras no outro dia. Pagamos o hospital. 60 mil ficou a cirurgia. Não foi 35. Mas não é dinheiro que nós estamos falando. Eu tive várias famílias, centenas de famílias, gente. Foram centenas de famílias. Mato Grosso. Eu tenho um pessoal de Goiás que eles dizem que querem muito me conhecer, que eles são um grupo de mulheres. Nesse grupo de mulheres tem mais de 1.000 mulheres nacionais e elas oraram por mim do começo até o momento que eu saí da cirurgia. No momento em que eu estava na cirurgia, que ela foi adiada, por questões até do hospital mesmo, por não ter centro cirúrgico, ela foi adiada de um dia para o outro. No momento que eu estava operando, essas pessoas estavam com igrejas abertas, orando por mim, assim como o Polvilho fez. O que eu quero deixar para vocês, e eu ainda vou encerrar, não acreditem em valores. Deus, ele é o dono do ouro e da prata. Acreditem que nós temos um Deus. Não existe impossibilidade para Deus, se assim ele quiser responder. E se ele não responder de acordo com a minha necessidade, que ele poderia não ter respondido, ele continuará sendo Deus. Ele vai te mandar um consolo, porque ele é o consolador. Ele vai te mandar um consolo e vai falar assim, olha, eu não respondi do seu jeito, mas não sofre, porque o melhor tenho para você. Ainda que, tragicamente, o melhor seja a morte. É difícil a gente entender isso, eu sei. Mas Deus, Ele está nos preparando nessa terra. É para a terra? Não é, é para a salvação. E se for a morte que vai bater, é triste, não é bom não acho bom não. Mas é para a nossa salvação. Quando eu saí da mesa de cirurgia, eu estava muito nervosa. Por tudo, chegamos no hospital, o hospital não aceitava Pix. A cirurgia faltava 40 minutos para acontecer, então o que vocês pensarem aconteceu. Consegui chegar na mesa de cirurgia, já fui direto praticamente para a mesa de cirurgia, fiquei uns 10 minutos só. Dentro da sala, o anestesista chegou, já me levou, não teve nada. Quando eu abri o olho, eu entrei na mesa de cirurgia, minha cirurgia durou 7 horas. Eu abri o olho, eu olhei para o relógio, a gente acorda, né? Grog por conta da anestesia, eu tomei 2 anestesias. Fui entubada na hora de cirurgia. Eu olhei para o relógio, eu vi 1h pouca da manhã. Eu falei assim, nossa, né? É isso mesmo, tal. Mas eu lembro que eu foquei do jeito que eu estava. Eu olhei para ele, para o médico que estava do meu lado, acho que era médico, enfermeiro. Eu só perguntei assim, eu coloquei a colostomia? Ele falou, não colocou. Ou seja, eu não coloquei a colostomia porque eu sou perfeita aos olhos de Deus, não. Eu não coloquei a colostomia porque eu tinha pessoas orando por mim. É isso. Isso é oração. É isso que Deus está falando. Ellen White fala para nós que os anjos ajoelham-se a Deus todos os dias para orar. E que eles não conseguem entender como nós, seres humanos, não oramos. Os anjos não conseguem. Os anjos que são santos já estão salvos, estão nos céus. Oram para o Senhor Deus todos os dias. Nós, pecadores, murmuramos. E Ele não entende. Eles olham para a humanidade e falam assim, não entendo por que vocês não oram. Ellen White fala que Deus tem diariamente bênçãos. Saiam daqui com essa certeza. O livro Caminho a Cristo fala isso. Deus tem bênçãos diárias para derramar na minha vida e na sua vida. E sabe por que Ele não derrama? Porque nós não pedimos. Muitas vezes nós estamos vendo ali os cifrões, porque isso tem fechado as nossas mentes. Eu tenho contas altíssimas para pagar, mas eu tenho um Deus muito mais alto. Eu tenho um Deus melhor, eu tenho um Deus maior, eu tenho um Deus do impossível. Se essa conta não veio de forma errada, né? Lógico. Eu tenho um Deus do impossível. É isso que Ele está falando para nós. O reavivamento necessita disso. Se eu não tiver comunhão com Deus todos os dias, se eu não buscar Ele, se eu não chorar, se eu não tiver tristeza pelo meu pecado, ela está falando, Ele não vai derramar as bênçãos. Precisamos crer que Deus, Ele é real. Saí da mesa de cirurgia, fui para o quarto, não fiquei nenhum dia na UTI. Peguei o resultado da biópsia,
não era câncer. Quando voltamos para a médica, para a proctologista, a procto, que fez a minha cirurgia do intestino, ela falou assim para mim, não colocamos a 5. Eu tirei um rasguinho bem pequeno do seu intestino. Foi só um rasguinho muito pequeno. Tudo que os médicos haviam dito lá no começo, Deus restaurou no momento da cirurgia. E foi super ao contrário. Quando a médica falava assim para mim, Carol, tendenciosamente, quando nós te abrirmos, será possivelmente pior, foi tudo melhor. Mas isso não aconteceu por mim. Isso aconteceu porque tinham pessoas orando por mim. Estou aqui também para agradecer, né, a Igreja do Polvilho, a minha igreja, por tudo que vocês fizeram por mim. Eu precisava falar isso, por isso que eu passei um pouquinho do tempo. Mas a única certeza que eu quero que vocês saiam daqui é com a certeza de que Deus é o mesmo Deus. Ore a Deus, porque é dele que virá o nosso poder.